Graças a Deus, glória a Deus, graças a Deus, glória ao Pai, ao Filho, ao maravilhoso Espírito Santo. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês, seu amigo pastor Charles Rodrigues, e nós vamos abordar um tema. Nós vamos falar sobre batalha espiritual e hoje nós vamos falar sobre as serpentes venenosas e a serpente de bronze. Tema de hoje: serpentes venenosas e a serpente de bronze. Então nós vamos começar em Números, no capítulo 21. De repente você está enfrentando aí um grande desafio, você está passando pelo deserto e, sabe, ninguém chega à terra prometida, a Canaã, sem antes passar pelo deserto. O grande problema do deserto, além do calor intenso durante o dia e o frio de doer os ossos durante a noite, é que você olha e não vê o final do deserto. Sabe, nós olhamos para a nossa situação e não vemos um sinal do fim do deserto. E muitas das vezes a nossa confiança em Deus, a nossa fé é testada. A nossa fé é testada. Então, gente, Deus, Ele está conosco e Ele prova que Ele está conosco em todas as fases, estações, circunstâncias da nossa vida. Mas só uma coisa agrada a Deus. Está em Hebreus 11:6. A fé agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Talvez você esteja aí passando por mais um deserto na sua vida. Ou você já está há muito tempo no deserto. Os israelitas ficaram 40 anos no deserto. E nós analisamos o porquê que eles passaram tanto tempo andando em círculo no deserto. Por causa da murmuração. Eles não tinham um coração agradecido. Eles viveram 430 anos na escravatura do Egito. Quando Deus usou Moisés para libertá-los, eles saem pela porta da frente, 3 milhões de pessoas, cheia de ouro, gado, e eles começam a travessia do deserto. Porém, a Bíblia diz que no caminho, quando a criancinha crescia, a roupinha crescia junto, a sandalinha também, e as roupas não se desgastavam. Deus colocou uma coluna de nuvem para protegê-los durante o dia do sol escaldante e à noite uma coluna de fogo que aquecia e protegia contra os animais ferozes. E o anjo do Senhor ia à frente. O anjo do Senhor, na Bíblia diz, o anjo do Senhor fala sobre Jesus, e à frente desta grande multidão de 3 milhões de pessoas. Só homens tinha 600 mil homens, fora mulheres e crianças. E Deus mandava o pão do céu, o pão dos anjos, o maná. E poços eram cavados, e o povo então fazia a oração e dançava, sabe, cantando a música do poço, ou quando se deparava com um rochedo, Moisés batia com um cajado e fluía a água também da rocha. O povo estava debaixo da proteção total do Altíssimo, assim como eu e você, que cremos em Jesus. Quando o povo passa pelo deserto e chega a Canaã, então é um momento daquele povo receber a vitória e entrar na terra prometida. Eles deveriam estar com um coração alegre. Eles deveriam ter gratidão. No deserto, Deus está cuidando de cada um de nós. Deveríamos ter gratidão por Deus, agradecer ao Senhor, estar feliz porque mesmo numa pandemia como essa, mesmo numa situação difícil que o mundo está vivendo, que o país está enfrentando, sabe, uma bagunça. Nós vemos aí incertezas na política por todos os lados.
insegurança no nosso país, mas Deus está cuidando dos seus. Deus está cuidando do seu povo. Jesus não está aquém ao nosso sofrimento. Ele não está distante de nós. O Espírito Santo não está distante de nós. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Números, no capítulo 21, vamos à poderosa palavra de Deus. Vamos à poderosa palavra de Jesus Cristo. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Diz assim: quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas. Repare, atacou os israelitas e capturou alguns deles na batalha espiritual. De repente você está aí enfrentando ameaças. Satanás ataca sua mente, dizendo que você nunca vai ser alguém na vida, que você não vai crescer, sua empresa não vai crescer, sua igreja não vai crescer. Satanás, tudo que você fizer para Deus, nunca será o suficiente. Ele vai dizer que você não recebeu porque orou pouco, ou porque não jejuou, ou porque você pecou ontem, ou porque você não é merecedor. Ele vai dizer que Deus não é contigo, que você não é escolhido, que você não tem chamada, que você não tem um Espírito Santo. Ele vai usar pessoas também para testemunhar contra você, para caluniar, para te ofender, para mandar uma mensagem, para tocar na sua ferida. De repente você está saindo de um relacionamento, de um casamento, você está saindo de uma sociedade, você perdeu o emprego, ou você quer se libertar de um vício. Satanás vai usar pessoas até bem intencionadas, sabe, aparentemente, para ferir você de alguma maneira, para parar você, para neutralizar a sua fé e fazer com que você comece a dizer palavras que possam ferir o Espírito Santo e murmurar e achar que Deus não está no controle do que está acontecendo consigo. Então, aqui os israelitas estavam debaixo da promessa. Eles iriam vencer todos os inimigos que se levantassem contra eles. Mas eles murmuravam. Eles não estavam satisfeitos com o seu Deus. Eles não tinham se apegado a Deus com amor, sabe? Eles não tinham prazer nas ordens de Deus. E quando nós não temos prazer nas ordens de Deus, não servimos a Deus de todo o coração, nós entristecemos o coração do Espírito Santo. E olha o que diz aqui. Então, depois que Israel foi atacado pelos seus inimigos, os inimigos atacaram Israel, alguns homens foram capturados. Gente, os cananeus viviam ali naquela região do Oriente Médio. Era um povo que praticavam a idolatria, e eles praticavam o santo, vejam, eles praticavam o chamado santo sexo ocasional, ou a santa prostituição. Era a prática dos cananeus. E eles faziam seus filhos passar pelo fogo, sacrificavam crianças aos deuses. Os cananeus eram um povo bárbaro, um povo que, quando dominava o outro povo, escravizava, matavam os homens, estupravam as mulheres, matavam os meninos, matavam os homens, e as meninas viravam escravas, e lá na frente escravas sexuais. Então era um povo que não tinha dó e piedade de ninguém, e muito menos de um povo que estava chegando para tomar posse da terra que Deus disse: aquela terra, aquele povo ali, pratica grandes pecados contra mim. Eles sacrificam crianças. Eu dei um tempo de mais de 400 anos para eles se arrependerem, porque Deus não é mau. Deus deu tempo aos cananeus de se arrependerem. Enquanto o povo de Israel estava 430 anos na escravatura, os cananeus tiveram todo esse tempo para buscar o verdadeiro Deus. Mas eles cada vez mais praticavam coisas que desagradavam ao Senhor.
e sacrificavam crianças, e matavam inocentes, e invadiam outros povos, e praticavam a impiedade com esses povos. Então chegou a hora do acerto de contas. Chegou a hora em que os cananeus agora teriam que prestar conta por todas as maldades que eles faziam com os demais povos daquela região no Oriente Médio. Chegou então os israelitas para receber o que Deus prometeu dar a eles. Deus jurou que daria aquela terra a eles para sempre. Mas o povo estava com o coração, insatisfeito. Quantas vezes você recebe uma bênção de Deus e não agradece a Deus? Está sempre irritadiço, está sempre chateada, sempre chateado, Nunca é o suficiente. Nunca você, está com o coração satisfeito diante do Senhor. Você recebe uma bênção hoje e você se alegra um pouco, vai dormir, já acorda amanhã chateado porque Deus não resolveu esse ou aquele problema no tempo, na hora, do jeito que você queria. Então os cananeus agora capturaram alguns daquele povo. Sabe que existe a vontade absoluta de Deus. Deus, pela vontade absoluta, não queria isso. Mas existe a vontade permissiva e Deus permitiu. Há coisas que Deus permite na minha vida e na sua vida. E agora, diz aqui no versículo 2, então Israel fez um voto ao Senhor. Se entregares, repare, se o Senhor entregar esse povo em nossas mãos, destruiremos totalmente suas cidades. Então, o Senhor ouviu a oração de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente. E a eles e as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado de Ormá, ou seja, Guerra Santa. Ormá, Guerra Santa. Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e irritadiço com Deus. O povo ficou impaciente e ficou com bico, irritadiço com Deus. Que povo é esse, meu Deus? Como nós somos assim, meu Deus? Se não tem casa própria, pede uma casa própria. Quando recebe a casa própria, reclama da casa própria. Se a casa é pequena, eu queria ter uma casa maior. Se a casa é grande, essa casa é grande demais. Como nós somos, muitas das vezes, ingratos com o nosso Deus. Se está doente, reclama. Quando é curado, reclama porque agora foi curado. E agora tem que trabalhar. Eu já conheci pessoas que disseram, pastor, não ore pela minha cura, não. Porque eu vou perder o benefício. Prefere a doença do que trabalhar. Eu já atendi muitas pessoas assim. Pastor, olha, eu vim aqui, eu quero oração. Eu sei que Deus deu o dom de cura ao Senhor, mas não oro pela minha cura, não. Eu quero o meu benefício. Quando o médico examinar, eu quero que a doença esteja ali. E Jesus morreu para você ter saúde. E Jesus nunca vai deixar você passar fome. Nunca vai deixar alguém que crer nele, passar necessidade. Mas as nossas escolhas desagradam ao nosso Deus. Muitas delas. Nossa murmuração, nossa insatisfação. Não temos o coração, muitas das vezes, grato para com Deus. Então Israel ficou impaciente no caminho e começaram a falar mal de Deus e de Moisés e de Josué e dos profetas. E falou contra Deus. Repare, Israel falou contra Deus.
e contra Moisés, dizendo: por que você, Moisés e Deus, nos tiraram do Egito? Foi para morrermos aqui no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Meu Deus do céu! Pão dos anjos. Que povo é esse, meu Pai? Só Deus para ter misericórdia de nós. Ensine teu filho, quando ele for comer: ah, mãe, não quero não. Esse hambúrguer não é Mac, não? Ah, porque essa comida... Não, essa comida... Ensine, principalmente você que vem de uma geração que seu pai e sua mãe, quando não tinha comida, colocavam um tomate com açúcar ou a água com açúcar para você esquecer a fome, para você ir dormir, para acalmar, para você, sabe, enganar a fome. Ensine seu filho a valorizar, sabe? Valorizar com muito ou pouco que você tem proporcionado a ele. Ensine, não deixe ele crescer dessa maneira. Porque se você não ensinar, a vida vai ensinar. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Consagre seu filho, sua filha a Deus enquanto é tempo e gaste tempo. Não deixe os youtubers ensiná-los. Você tem a obrigação, a responsabilidade de levá-los ao caminho do Senhor. Então, olha o que eles disseram: não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Aí você vê porque muitos estão morrendo, muitos estão com depressão, muitos estão síndrome do pânico, é crente, está na igreja, tem Bíblia de crente, sabe? Anda como crente, vai na igreja de crente, mas não é crente. Não crê de verdade, está aí com depressão, síndrome do pânico, desejo de suicídio, está sendo picado pelas serpentes enviadas por Deus, ou Deus está permitindo que essas serpentes venenosas, os demônios, ataquem essas pessoas. Quando você vê alguém sofrendo, sabe, e professando que tem muita fé em Deus, mas nada acontece, o sobrenatural não acontece, Deus não está errado. Deus conhece os corações. Deus sabe o porquê que permite coisas na nossa vida. Muitos desafios que nós enfrentamos não é para nos destruir, é para nos aproximar de Deus. Não é para nos destruir. Essa doença não é para a sua morte. Esse problema não é para a sua ruína. É para você se aproximar do Senhor, se arrepender dos seus pecados, se aproximar de Deus. Então Deus enviou serpentes venenosas que mordiam o povo. E muitos morreram. Muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você, Moisés. Ore por nós, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. As serpentes são os demônios, repare. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. E Moisés então fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e aí era curado, permanecia vivo. Então, essas serpentes de bronze é o problema na família, no casamento, na saúde, é o desemprego, é a doença, sabe? É a perseguição, é algum problema que Deus permite que venhamos enfrentar. Mas Deus disse: Moisés, faça uma serpente de bronze. Quem olhar para a serpente de bronze será curado. Ora, Deus não permite a idolatria. Aquela serpente de bronze, aquela imagem da serpente, era uma simbologia do que iria acontecer com o nosso Jesus Cristo. A serpente não era para ser cultuada. Culto, sabe, para a serpente, adoração à serpente, apenas olhar para a serpente.
que foi levantada no poste. E a Bíblia ensina isso. Vamos lá agora em João 3,14. Jesus tem uma conversa ali com Nicodemos. E Jesus conversa com esse homem que tinha 75 anos. E Jesus fala sobre esse episódio que aconteceu lá, sabe, em Números 21. João capítulo 3, versículo 14. O Senhor Jesus disse para Nicodemos: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho de Deus seja levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Tudo que acontece no Velho Testamento é uma simbologia do que iria acontecer com Jesus. São profecias do que iria acontecer com Jesus. Agora ele diz: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E esse é o julgamento, repare, o julgamento que virá sobre o mundo. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram amar as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então a maldade humana, sabe, as escolhas de não acreditar em Jesus, de seguir outros deuses, é que vai condenar a humanidade. Meus queridos, olhe para Jesus. Jesus, ele é a solução para qualquer circunstância e problema que você estiver enfrentando. Saiba que ele está com você na alegria ou na tristeza, nos mananciais ou no deserto. E se você orar, você receberá a vitória contra qualquer inimigo que vier contra você. Israel recebeu a vitória, mas não soube agradecer. Quando Deus deu a vitória, eles falaram contra Deus, falaram contra o servo de Deus. Quando Deus te entregar a vitória, saiba agradecer. Tenha gratidão no seu coração. Comece a agradecer pelos amigos que estão na sua vida e pelas pessoas que Deus afastou de você. Comece a agradecer pelo seu emprego e se está desempregado. Oh Deus, se o Senhor permitiu que eu perdesse aquele emprego, obrigado pelo próximo emprego que o Senhor já me deu. Comece a agradecer a Deus por todas as circunstâncias da sua vida. E confia nele, porque ele está no controle de tudo. Deus abençoe a sua vida sobremaneira. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o Brasil. Emmanuel, Deus é conosco.